Bom dia, irmãos. Peço à igreja que abram suas Bíblias no livro de Tiago. Nós iremos continuar a exposição no livro de Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26. Para aqueles que estão anotando, o tema desse sermão é uma fé viva que transforma. Uma fé viva que transforma. Tiago 2, 14 a 26. Eu irei ler, a igreja acompanhe. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando aconselhou os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Oremos. Senhor Deus, fala o nosso coração, Pai amado, por meio da Tua palavra. E usa, Senhor Deus, para que a igreja, ó Deus, compreenda a Tua santa e bendita palavra, as Escrituras. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Uma fé viva que transforma, esse é o título da nossa mensagem. Irmãos, é com o temor e reverência que nós temos que nos aproximar de um desses textos, desse texto de Tiago, como um texto que é direto e ele é desafiador. É um texto que nos desafia na Escritura. A carta de Tiago, escrita sob inspiração do Espírito Santo, ela nos convida a refletir sobre a natureza da verdadeira fé. Não uma fé que ela é teórica, que ela é intelectual ou apenas emocional, mas uma fé que se traduz em vida, que se traduz em atitude e compromisso. Nós vivemos em uma época marcada por discursos, não é verdade? Todos falam sobre Deus. As redes sociais, elas estão cheias de frases bonitas, de declarações de fé, de versículos compartilhados todos os dias, imagens piedosas, não é verdade? Mas Tiago, ele nos convida a dar um passo além da aparência. Ele nos pergunta: que tipo de fé realmente habita em nós? Que tipo de fé nós temos professado? E mais importante, irmãos, que tipo de fé nós temos vivido? Como cristãos reformados, somos profundamente gratos, não é verdade? Pelas verdades redescobertas da reforma. Que a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a essência do Evangelho. Nenhuma obra
humana pode contribuir para a nossa justificação diante de Deus. Somos aceitos por causa da obra de Cristo Jesus. No entanto, essa fé salvadora que brota do coração regenerado, nunca ela é estéril. Ela produz frutos, ela se manifesta, ela se move. E Tiago escreve sua carta para cristãos, como nós já vimos, dispersos, vivendo em meio a dificuldades, a provações, a injustiças. Não eram incrédulos, eram irmãos da fé, mas estavam sendo confrontados por uma triste realidade. Muitos diziam crer, mas suas vidas não refletiam essa fé. Havia parcialidade, havia orgulho, negligência para com os pobres, havia fofocas, havia murmurações, havia divisões entre os irmãos. Era uma fé que ela era professada, mas ela não era praticada. Uma religião de palavras, não de ações. Essa realidade, ela continua sendo um espelho para nós hoje, não é verdade? Frequentamos igrejas, ouvimos sermões, conhecemos a doutrina, às vezes até ao pé da letra. Mas quantas vezes nossa fé ela se torna apenas um rótulo? Um discurso bonito, mas vazio de transformação? Tiago vem nos acordar dessa apatia espiritual. Ele grita contra uma espiritualidade que se acomoda, que não se envolve, que não serve, que não ama. E por que isso, irmãos, é tão importante para nós? Porque uma fé que não se manifesta em amor prático é, nas palavras do próprio Tiago, uma fé morta. É como um corpo sem alma. E eu acredito que cada um de nós aqui já passou por uma situação, às vezes de luto, e nós já vimos um corpo sem alma. Num caixão, por exemplo. E por que então, irmãos, essa fé ela não se manifesta em amor prático? Nessa porção das Escrituras, Tiago não está apenas aqui nos ensinando doutrina. Ele está nos exortando à coerência. E nessa situação que eu falei do caixão, pode até parecer exatamente que há vida na pessoa. Nós olhamos ela, parece que a pessoa está dormindo, não é verdade? Mas por dentro já não há mais nenhuma pulsação. Então essa porção das Escrituras ela é importante, porque Tiago ele não apenas nos ensina a doutrina, ele está nos exortando à coerência. Ele está nos chamando à integridade entre aquilo que nós cremos e aquilo que vivemos. E, sobretudo, está também nos lembrando de que a fé genuína ela se revela na prática, na misericórdia com os necessitados, na obediência à vontade de Deus, na disposição de servir e na transformação do caráter, do nosso caráter. E essa mensagem, irmãos, queridos irmãos, ela é urgente, porque vivemos uma geração que é marcada pela superficialidade. Muitos querem a salvação, mas poucos querem o discipulado. Muitos querem os benefícios do reino, mas relutam diante do chamado da cruz. A fé virou, em muitos contextos, um produto de consumo, uma experiência pessoal e subjetiva, sem responsabilidade coletiva, sem impacto social, sem frutos visíveis. Mas a fé bíblica ela não é assim. A fé que vem de Deus ela é uma fé viva, é uma fé ativa, é uma fé laboriosa. Ela nos impulsiona, ela nos transforma, ela nos faz ir adiante, ela nos tira da nossa zona de conforto. Ela nos chama a amar com os atos concretos, a servir com humildade, a obedecer com alegria. Portanto, ao meditarmos, queridos, nesse texto de Tiago, nesses versos que lemos do capítulo 2, dos versos 14 a 26, nós precisamos nos abrir para uma autoavaliação sincera.
Este não é um texto apenas para nós entendermos, é um texto para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Ele nos pergunta: que tipo de fé você tem vivido? Não apenas no domingo, não apenas na segunda-feira, nem na terça, ou seja, todos os dias, que fé nós temos vivido. Não apenas no culto, mas em casa, no nosso trabalho, no trânsito, no modo como tratamos as pessoas, no modo como lidamos com os necessitados, com os irmãos, com os nossos inimigos. Se a sua fé tem gerado frutos, talvez você precise clamar hoje por um reavivamento interior. Talvez o Espírito Santo esteja chamando você à reconciliação com a essência do Evangelho. A boa notícia é que o mesmo Deus que salva pela graça é o Deus que capacita pelo Espírito. Ele não apenas nos declara justos, ele também nos transforma em justos. Hoje nós somos, cada um de nós, convidados a examinar a nossa fé à luz da palavra de Deus. E mais do que isso, nós somos chamados a pedir ao Senhor que nos dê uma fé viva, uma fé que ama, que serve, que se sacrifica e glorifica a Deus em cada detalhe da nossa vida. Que Ele fale profundamente aos nossos corações nessa jornada desse texto que iremos ver agora com detalhes. Então, o primeiro ponto dessa mensagem eu intitulo de fé sem ação, ela é inútil. Fé sem ação é inútil. Quando nós vemos aí no versículo de número 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Este versículo inicia uma das sessões que são mais confrontadoras da epístola de Tiago. Ele lança uma pergunta retórica com implicações que são eternas para nós. Que valor tem uma fé que não se manifesta em obras? Tiago, ele não está aqui questionando a importância da fé. A fé ela é importante, claro. Mas, pelo contrário, ele reconhece que a fé é a base da vida cristã. O que ele está desafiando é a validade de uma fé, que ela se limita à declaração verbal, sem evidência prática. E isso ele faz com firmeza. Se alguém disser que tem fé, ou seja, a ênfase aqui está na declaração, não na substância. A expressão, se alguém disser, que Tiago fala aqui, indica uma fé presumida. No direito, quem estuda direito sabe que fé presumida, geralmente ela vai se referir à presunção da boa-fé, um princípio geral onde se assume que as pessoas elas agem com intenções corretas e honestas, a menos que haja prova contrária. Tiago, então, aponta para aqueles que afirmam ter fé, mas cuja vida não mostra sinais dessa fé. Isso denuncia uma espiritualidade que se apoia apenas na ortodoxia, ou seja, na severidade da boca, mas que é desconectada do coração e das mãos. Podemos até conhecer doutrina, como já falamos, defender confissões, cantar belas músicas e dizer que confiamos em Deus. Mas se não há mudança de vida, essa fé ela é estéril. É importante, irmãos, destacar aqui que Tiago não está negando a doutrina da justificação pela fé, somente, como ensina Paulo lá em Romanos 3, 28. Ele está combatendo um outro problema, que é o antinomianismo prático. Ou seja, a ideia de que eu posso crer, mas sem a necessidade de obediência. Posso ser salvo, mas sem me comprometer. Posso amar a Deus, mas ignorar o próximo. Não é verdade que nós vemos isso hoje? Muitas vezes nós mesmos fazemos isso. A pergunta de Tiago, então, é: pode acaso essa fé salvá-lo?
Essa é a chave interpretativa do versículo. Note que ele diz, essa fé, ou seja, uma fé específica, a que não possui obras, a resposta implícita é não. Uma fé sem frutos não é uma fé salvadora. É uma fé falsa, morta, superficial, que não tem poder para nos unir a Cristo. Isso deve, irmãos, nos levar a um exame muito sério. Em uma cultura evangélica, onde o convite à fé, muitas vezes, ela é reduzida a repetir uma oração ou levantar a mão num apelo, corremos o risco de formar pessoas que se dizem salvas, mas nunca nasceram de novo. Porque não há sinais de arrependimento, transformação, amor ao próximo, obediência a Deus. O testemunho da fé genuína, ela é a transformação que ela é visível aos olhos. A fé verdadeira, ela sempre vai gerar resposta. Ela move o crente em direção a Deus, em oração, em adoração, em santidade e em direção também ao próximo, em amor, em serviço, em compaixão. Uma fé verdadeira, ela não pode ficar escondida. Jesus, ele diz lá em Mateus 7:20, pelos seus frutos os conhecereis. É como uma árvore frutífera. Ninguém precisa ouvir a árvore dizer, eu sou uma mangueira. A gente tem aqui um contexto de muitas mangueiras, né? Os frutos que vão dizer isso, quando gera mangas, né? Então, da mesma forma, não são nossas palavras que testificam sobre nossa fé, mas há evidências práticas dela no nosso dia a dia. É por isso, porque isso é tão importante, porque Deus não está interessado apenas em um povo que diga que crê, mas num povo que viva em resposta ao que crê. Um povo que demonstra a sua fé através do amor, como Paulo vai nos dizer em Gálatas 5:6. A fé que atua pelo amor. E nós podemos trazer algumas aplicações práticas em formas de perguntas. Você tem fé que fala ou uma fé que age? A confiança, a nossa confiança, a sua confiança em Deus, ela se manifesta de modo como você vive, trabalha, serve, se relaciona. O seu próximo percebe em você a presença de Cristo através de suas atitudes. São coisas que têm que nos fazer refletir, perguntas que nos façam refletir se de fato temos vivido uma fé que age. Muitos crentes vivem hoje uma fé de palavras, não é verdade? Mas o Senhor está à procura de uma fé de frutos. Porque, como disse Martinho Lutero, o reformador, somos salvos pela fé somente. Mas a fé que salva, ela nunca vai vir sozinha. Ela vem acompanhada por obras que são resultado, não causa da salvação. O segundo ponto dessa mensagem que eu quero trazer aos irmãos é a fé verdadeira se manifesta em compaixão. Nós vemos aqui nos versículos de 15 a 17. Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Nesse trecho, Tiago ele desce do terreno da teoria para o solo firme da prática. Ele apresenta um exemplo concreto e cotidiano da vida cristã, que é a resposta do crente diante da necessidade do próximo. Aqui a fé ela é testada não no púlpito, mas na porta da casa, na mesa vazia do irmão, na nudez de quem precisa se aquecer. A expressão um irmão ou uma irmã que nós vemos no texto mostra que a situação envolve alguém da nossa comunidade, da comunidade da fé.
um membro do corpo de Cristo. A omissão, portanto, não é apenas social, mas ela é eclesial e espiritual. O problema aqui não é a ausência de conhecimento ou de obra, de boas intenções, mas a falta de compaixão traduzida em ação. Tiago está nos dizendo: não basta desejar o bem se não estiver disposto a fazer o bem. Palavras piedosas, desconectadas da prática, se tornam vazias, irmãos. Dizer, Deus te abençoe, como nós fazemos, não é errado, claro. Enquanto negamos a ajuda concreta, é zombar do sofrimento do outro, é zombar da fé cristã. E isso é muito forte, irmãos. Nós temos que entender isso. Isso nos confronta com uma verdade que incomoda. Muitos cristãos preferem uma espiritualidade confortável e distante, que observa a dor dos outros de longe, mas não se envolve. A fé autêntica, no entanto, é marcada por misericórdia e empatia prática. E podemos trazer mais algumas aplicações em forma de perguntas desse segundo ponto. Você se importa com os necessitados ao seu redor? Quando alguém na igreja enfrenta uma luta, sua reação é oração e ajuda ou apenas conselhos vazios? Você se dispõe a sacrificar tempo, que é algo que é muito precioso para nós, né? O tempo. Você sacrifica seus recursos e conveniência para ser resposta na vida de alguém? A fé verdadeira, ela se envolve. A fé falsa, ela se esconde atrás das palavras. Trago também um terceiro ponto nessa mensagem. A fé deve ser visível por meio das obras. A fé deve ser visível por meio das obras. Então, relembrando aqui os 3 primeiros pontos. Fé sem ação, ela é inútil. A fé verdadeira, ela se manifesta em compaixão, segundo ponto. E a fé deve ser visível por meio das obras. Nós vemos isso nos versos 18 e 19. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago agora ele apresenta um argumento em forma de diálogo. Há aqui 2 personagens, um que foca na fé, outro que foca nas obras. Tiago então intervém com uma provocação aqui nesse texto. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, a fé invisível, que não se expressa em ações, não tem como ser validada. É impossível mostrar a fé genuína sem obras visíveis. Ou seja, para reforçar a sua argumentação, Tiago traz um exemplo aqui chocante, que nós lemos. Os demônios também creem. E eles têm uma crença intelectual e até emocional. Eles estremecem diante de Deus. Mas sua fé não salva, porque não resulta em submissão, em obediência e em adoração. E isso é um alerta claro, irmãos. Não basta crer que Deus existe ou conhecer a doutrina correta. Até os demônios fazem isso. A fé salvadora, ela vai além de confissões. Ela transforma o ser. E eu trago mais algumas aplicações nesse terceiro ponto. Você acredita em Deus, mas essa crença, ela muda a sua vida? Você se contenta com conhecimentos teológicos, sem prática de amor? Você mostra a sua fé através de ações concretas, ou apenas de sou cristão, sem evidência visível? A fé que apenas sabe, ela não salva.
A fé que ama e age é a fé viva. Então, irmãos, temos que refletir em tudo que nós estamos vendo, em tudo que estamos ouvindo, e verificar se de fato a nossa fé ela tem sido apenas uma fé vazia, uma fé que muitas vezes eu nem expresso, ou se eu mostro essa fé através de ações práticas no meu redor, ao meu redor. Um quarto ponto dessa mensagem, que eu intitulo A Fé Salvadora Produz Frutos Concretos. A fé salvadora produz frutos concretos. E aí está nos versos 20 a 26. Eu quero ler com os irmãos. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Aqui Tiago, ele se dirige diretamente ao leitor que ainda resiste ao ensino, chamando de homem insensato. Essa palavra aponta para alguém que é tolo, espiritualmente e moralmente. Por quê? Porque pensa que pode ter fé sem ter fé, sem uma fé sem transformação. Tiago, então, oferece aqui dois exemplos que são extraordinários e, ao mesmo tempo, contrastantes, que é Abraão, pai da fé, e Raabe, a meretriz, ou no linguajar mais popular, a prostituta. Um era o patriarca, o nosso pai da fé, né? O outro, a prostituta. Um era judeu, a outra, uma gentia. Ambos, porém, quando nós vemos na narrativa bíblica, demonstraram sua fé com ações que foram concretas e colocaram tudo em risco, inclusive a sua própria vida. Será que estamos preparados para colocar em risco a nossa própria vida por causa da nossa fé, uma fé prática? Abraão, então vamos relembrar aqui. Abraão, ele ofereceu o seu filho em obediência radical a Deus. Quando nós lemos Gênesis capítulo 22, quem estiver anotando, anote depois para ler em casa. E não porque Deus ele precisava ver a fé dele, e isso é interessante, né? Mas porque nós, cada um de nós, precisávamos ver essa fé de Abraão. E sua fé ela foi justificada diante dos homens por meio daquela obra. Agora vamos ver Raabe. Raabe, ela fez o quê? Ela escondeu os espias que os israelitas em Jericó. E aí nós temos lá essa menção em Josué capítulo 2. Ela colocou a sua própria vida, a sua segurança em risco, por confiar no Deus de Israel. E a sua atitude, ela demonstrou fé real, uma fé salvadora. Ambos esses casos, queridos irmãos, confirmam que a fé produz obras visíveis e ousadas. Não se trata de perfeição, mas de entrega. Quando cremos, nossa vida ela se movimenta. Ela não é estática, parada. O nosso coração se alinha com o reino de Deus. A nossa história começa a brilhar com atos que glorificam a Deus. É importante nós entendermos isso. Nós temos esses dois exemplos de Abraão e Raabe.
Mas um quinto ponto dessa mensagem também que eu trago aos irmãos, eu intitulo de Tiago e Paulo. Há contradição? Uma pergunta. Tiago e Paulo, há contradição? Porque no verso 24 diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Essa frase ela pode gerar uma confusão à primeira vista, quando lemos as Escrituras, quando conhecemos os contextos. Paulo diz que a justificação é pela fé, independente das obras da lei. Eu acredito que os irmãos lembram, está lá em Romanos 3, 28. Enquanto Tiago afirma que é por obras e não por fé somente. Como conciliar isso, né? A resposta vai estar exatamente no contexto e no objetivo de cada autor. Paulo, ele está combatendo o legalismo dos judeus que achavam que podiam ser aceitos por Deus com base na observância da lei. Ele afirma que ninguém é salvo por méritos próprios, mas pela fé em Cristo. Já Tiago, por sua vez, combate a ideia de que basta crer intelectualmente ou fazer uma declaração verbal para ser salvo, mesmo sem frutos visíveis. Ele mostra que a fé verdadeira se prova nas ações. Ou seja, irmãos, Paulo fala na justificação diante de Deus, que é uma posição. Já Tiago fala da justificação diante do homem, que é o testemunho. Então, ambos concordam que a fé é um instrumento de salvação, mas também concordam que a fé que justifica, ela não permanece sozinha, ela é acompanhada de frutos. E Jesus mesmo diz isso, novamente, em Mateus 7,20. Pelos frutos os conhecereis. Então, veja, não há contradição, mas os contextos são distintos. E trago, então, o ponto 6 nesta mensagem, que eu intitulo de fé viva igual a vida espiritual ativa. O verso 26. Fé viva igual a vida espiritual ativa. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Tiago, ele encerra a sua argumentação com uma analogia simples e poderosa aqui. O corpo, por mais perfeito que pareça por fora, sem fôlego de vida, é um cadáver. Da mesma forma, a fé que não se manifesta em obras é uma casca vazia. A vitalidade espiritual, irmãos, de uma pessoa não está apenas no que ela crê, mas no que ela faz com o que crê. Fé e obras não competem, mas elas se complementam. Uma fé que não move os pés, não toca os outros, não responde ao amor de Deus com obediência, está espiritualmente morta. E isso se aplica também, irmãos, à igreja como um corpo coletivo. Uma igreja sem ação, sem misericórdia, sem serviço ao próximo, pode ter até a doutrina correta, ter uma liturgia reverente, mas sem obras visíveis, ela revela a ausência do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ela está morrendo. Então, podemos trazer aplicações finais aqui. A sua fé tem movido você para uma vida de obediência, serviço, amor? Você se contenta com um cristianismo de aparência ou deseja uma espiritualidade viva e ativa? Há evidências claras na sua união com Cristo em suas escolhas diárias? Essas perguntas, elas têm que nos confrontar de fato, para de fato verificarmos se a nossa fé ela tem sido válida, ela tem sido uma fé viva, ou se ela tem sido uma fé morta.
Trago uma conclusão, então, irmãos, que a fé que nos salva é a fé que nos transforma. A fé que recebe a graça de Cristo é a fé que a derrama sobre outros. Uma fé viva é um coração que bate, uma mão que serve, uma boca que consola, um joelho que ora e pés que vão adiante. Hoje, o Senhor nos convida, irmãos e irmãs, a olhar para dentro de cada um de nós. Não para gerar culpa, mas para clamar por graça. A mesma graça que nos salva é a graça que nos capacita a viver. Então, peça nos seus momentos de oração, ore ao Senhor, para que Ele te dê, Ele me dê, Ele nos dê uma fé viva. Uma fé que não apenas professe palavras, mas que se envolva. Que me faça agir. E que é muito difícil, irmãos. Nós vivemos, de fato, uma fé morta. Quando eu estava meditando nesse texto, nós estamos muito aquém de entregar um filho nosso para morrer, ser um missionário, uma linha de frente. Nós estamos muito aquém de até vender as nossas posses, tudo que tem em prol de um irmão. Nós estamos muito aquém. Eu estou muito aquém. Então, nós temos que orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos leve a amar mais ao nosso próximo, ao nosso Senhor. Como o Senhor Jesus, como nosso Deus nos ama. Oremos para que possamos produzir frutos visíveis e que a nossa fé venha glorificar o nome do Senhor. E Ele, que é o Pai das luzes, que dá a todos com generosidade, ouvirá o nosso clamor. Amém? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus, como somos confrontados, ó Deus, pela Tua palavra. Pois, ó Deus, quando analisamos a nossa fé tem sido morta. A nossa fé tem sido uma fé, ó Deus, sem produzir frutos. Ó Deus amado, a grande maioria que, de fato, quando verifica esse texto, vê que temos sido, ó Pai, como um cadáver mesmo, sem ação. Mas, ó Deus, transforma-nos. Tira, Senhor Deus, de fato, o coração de pedra, implanta em nós um coração de carne, que se importa com a Tua igreja, que se importa com o próximo, que se importa, Senhor Deus, com o Teu reino. Que, ó Deus, de fato, venhamos, ó Pai, a produzir frutos, levando o Teu evangelho ao próximo, e não só, de fato, pregando a Tua palavra, que é importantíssima, pois é pela Tua palavra, ó Deus, que os Teus eleitos ouvem a voz. Mas, ó Pai amado, também, diante da palavra, também gerarmos frutos, uma fé que vai adiante, que se importa, que socorre, que traz uma palavra de consolo, de esperança para aqueles que estão abatidos, tristes, que traz o alimento para aqueles que estão necessitados e não têm. Ó Deus, faz-nos, ó Pai amado, ter uma fé viva, uma fé operante, uma fé que, ó Deus, de fato se move. Ó Deus, olha para nós, tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia de mim. E, ó Deus, que a Tua palavra continue confrontando-nos todos os dias, para que venhamos a nos converter, Pai amado, dos nossos maus caminhos e vivamos para a glória do Senhor. Em amor, em submissão, em zelo, em reverência, em santidade, em amor, Senhor Deus, para com o Teu reino. Essa é a nossa oração, Deus, em Cristo Jesus. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.